Recomendações alimentares para o inverno para você manter a sua boa saúde. Tem no Ayurveda? Tem sim, senhora, tem sim, senhora, claro que sim. Toda vez que a gente fala do Ayurveda, a gente pensa em alimentação e estilo de vida, a gente relaciona essa alimentação e esse estilo de vida com o nosso corpo. Você já sabe disso, se você não sabe, escute o episódio de terça-feira que você vai aprender um pouco sobre isso. E também a gente está falando de onde a gente vive. Ora, onde a gente vive tem a ver sim com a estação do ano. Então, dependendo de como estão as características de determinada estação, a gente vai mudar a nossa alimentação, a gente vai inserir na nossa alimentação aquilo que vai manter o nosso corpo equilibrado. E com o inverno não é diferente. Então, muitas vezes, as pessoas têm muitos desequilíbrios no inverno e não têm nem ideia por quê, e pode ser, de repente, algo muito simples de mudar, que está aí, na sua alimentação e na sua rotina todos os dias, e que você não sabe que está fazendo de forma equivocada. Então, hoje, a gente vai conversar sobre alimentação no inverno e, além de alimentação, eu vou te falar também alguns outros hábitos recomendados pelo Ayurveda, combinado? Assim, você vai ter um inverno muito melhor em relação à sua saúde. Mas você já sabe, tá no YouTube, se inscreve no canal, tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações onde você estiver. Vamos para a vinheta e bora conversar sobre inverno e saúde para o Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Primeira questão muito importante é que eu vou aqui falar de inverno e eu vou apontar, por exemplo, a secura, né? Então, às vezes, você está num lugar que a secura não está presente no inverno. O que eu recomendo? Eu recomendo que você entenda a relação do Ayurveda com as estações do ano e adote as medidas para a estação, não de acordo com o que indica os clássicos, por exemplo, inverno é seco, ponto. Talvez no seu lugar não seja inverno seco. Então procure outra estação que está nos clássicos que tenha mais a ver com o clima do local onde você está. Beleza? Eu tô aqui falando, portanto, de um período de inverno onde a gente tem o aumento da secura e do frio, claro. E esse aumento de secura, ele vai estar diretamente relacionado, por exemplo, com o aumento do sabor amargo, com o aumento do sabor adstringente e o aumento do sabor picante, que são sabores que também remetem a essa secura, tá? Para o Ayurveda, esse aqui vai ser o momento, é uma estação, então, de retenção. E é um momento onde a nossa capacidade de digestão aumenta. Por quê? Se a gente pensar que a Agni, né, ele é o nosso fogo digestivo, no inverno, para o Ayurveda, a Agni vai se concentrar em toda essa região do trato gastrointestinal que a gente chama de costa. E é por isso que aumenta a nossa capacidade digestiva. Aí você vai pensar assim, o que tem a ver isso, Van? Então é o momento de eu fazer regime! Como um monte de gente diz. É bom, né? O inverno é bom para emagrecer, queima caloria. Por que essa relação? Que ela não está de toda errada. Ela está errada se você passar fome, mas ela não está errada se você pensar nessa lógica. O inverno queima assim caloria porque o seu corpo tem um metabolismo mais rápido, justamente porque a Agni se concentra em costa, que é essa região do trato gastrointestinal que eu disse. Isso aumenta a capacidade de digestão. E para o Ayurveda, que não vai pensar então se você deve emagrecer neste caso, o Ayurveda vai indicar o seguinte: aumentou a nossa capacidade de digestão, a gente tem que equilibrar os alimentos. Então, que alimento que vai ser bom para mim? São alimentos que vão nutrir o meu corpo. Agora é o momento de eu olhar para alimentos que nutrem, alimentos que me sustentam, alimentos que me estruturam. Por quê? Porque se eu ficar no alimento sequinho, levinho, eu vou passar fome o dia inteiro. E isso não é legal para o Ayurveda. Para o Ayurveda a gente nunca passa fome. Nunca mesmo. A gente tem que manter uma boa alimentação e uma alimentação adequada ao nosso corpo e a estação do ano que a gente está, ao ambiente que a gente está, as características desse ambiente. A gente diz aos gunas, as qualidades desse ambiente, beleza? Bom, pensando então nessa relação, quais são as indicações do Ayurveda para esse inverno seco? Bom, eu anotei cada uma delas, que é para
não esquecer de nenhuma. Claro, eu quero que você saiba de todas. E você vai até parando aqui o episódio, se você não estiver na rua, e vai anotando também cada uma dessas sugestões, ou melhor, cada uma das indicações do Ayurveda para o seu inverno ser mais saudável e para a sua imunidade ficar mais forte, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, dentre as indicações do Ayurveda, a gente tem alimentos nutritivos e pesados. Opa, a Ayurveda tá mandando a gente comer um pouco mais pesado? Tá sim. Então, se você não é vegetariano ou não é vegetariano, aqui cabe, por exemplo, as carnes de animais de regiões aquáticas, mais lamacentas, que são essas carnes um pouco mais oleosas. Não é para você exagerar. Sempre que a gente faz uma indicação do Ayurveda, a gente está falando assim, ó, isso aqui cabe. O seu corpo, se você não está com problema de saúde, se você está bem equilibrada, se você tem uma boa capacidade de digestão, nessa estação, o seu corpo pode comer, então, esse tipo de carne se você não for vegetariano, tá? Que momento? Horário do almoço, isso não muda, beleza? Segunda coisa, os sabores doce, ácido, né, ou azedo, muitas vezes fala ácido, azedo, e salgados, que estão, por exemplo, no arroz, no leite, nos derivados do leite. Cuidado com esses derivados, porque eles têm que ser mais artesanais e não industrializados, aí não tem leite nenhum nos industrializados no geral. Essas gorduras, né, animais, pequenas doses de vinho e mel são indicados, portanto, nessa estação do ano, segundo o Ayurveda. Então veja que são sempre os alimentos que nos vão manter mais quentinhas ou manter mais o nosso corpo mais nutrido, tá mandando óleo para o nosso corpo. Por quê? Porque se o inverno tá seco, eu preciso de óleo para manter o meu corpo mais equilibrado, desde que seja saudável. Repare que eu tô sempre focando nisso. Se você tá com a saúde desequilibrada, aí tem que cuidar primeiro da saúde para depois seguir à risca as indicações, as sugestões dos Sanhitas, tá? O que eu evito, então, Van? Isso que eu acabei de falar, os alimentos leves e os alimentos, portanto, frios, e os sabores amargo, adstringente e também o sabor picante, que é aquele que eu falei antes, porque esses sabores, eles secam, eles trazem secura para o nosso corpo. Então, se o inverno está seco, eu vou evitar esses sabores. Além da alimentação, a gente tem alguns cuidados que são bem interessantes, assim, para o Ayurveda. Primeiro, sobre hidratação. Ao invés de você tomar água gelada, tenta tomar água morninha. Por quê? A água morna, ela vai contribuir para que o seu corpo digira bem essa gordura que ele está ingerindo agora no inverno e também vai contribuir para o aumento da sua capacidade digestiva, para a melhora do seu metabolismo. Lembra que para o Ayurveda o metabolismo e a digestão são fundamentais para uma boa saúde. A água morna, ela tem essa capacidade, tá? A gente até brinca, a gente diz, brinca não, fala sério, a gente muitas vezes chama na Ayurveda de água medicada, se essa água morna não é só morna, se ela foi reduzida pelo menos, por exemplo, pela metade, né? Você coloca num recipiente, ferve a água pela metade e depois espera esfriar, deixa ela ficar morninha e toma essa outra metade que sobrou, entre aspas, você fez uma água medicada, ela vai ficar leve, morna e vai aumentar a sua boa digestão. Além disso, a gente também coloca, aí aqui é uma questão minha que eu sempre trato nos meus programas, seja de desinflamação, seja para emagrecimento, pensar mesmo que sejam alguns poucos minutos, em momentos de relaxamento, de restauração, momento onde você se mantenha quieta, quentinha, aqueça o local. Essa é uma outra indicação do Ayurveda. Cuidado com vento, cuidado com frio excessivo. Proteja o seu corpo do vento, proteja o seu corpo do frio. Se aqueça, coloca cachecol, mantenha os pés e as mãos quentinhas, mantenha a cabeça protegida do frio, né? Tudo isso vai aumentar a sua capacidade de imunidade e tente organizar da melhor forma possível a sua casa para que não tenha correntes de vento, porque as correntes de vento, elas aumentam a secura. E agora você está se protegendo contra essa secura se o inverno aí estiver frio e seco, certo? Então você vai se proteger do frio e se proteger da secura. Que mais que é muito interessante. Agora é o momento das pessoas que amam a Ayurveda e querem fazer a Abhyanga a qualquer custo,
Tá com boa capacidade de digestão, é o momento que você sim pode fazer uma boa Abhyanga, uma boa Shiro Abhyanga. O que é Abhyanga, Van? É a oleação do corpo com óleo morno bem cedinho, de manhã. Acorda bem cedinho, faz uma boa oleação do corpo, ou a Shiro Abhyanga, que seja. A Shiro Abhyanga é a oleação do couro cabeludo, que você vai fazer, se você estiver fazendo na sua rotina diária, a oleação do couro cabeludo, das orelhas e dos pés. Isso é uma Shiro Abhyanga com um pouquinho mais, né, com oleação de orelha e pés, para você fazer no seu cotidiano. Ou se você tem sim uma constituição mais vata e já está super ressecada, sente muito frio, aí você faz a Abhyanga por inteiro, da cabeça à ponta do pé. Que óleo que a gente usa para fazer a Abhyanga? Sempre de gergelim morno. Mas, Van, eu tenho constituição pita, já foi indicada para fazer com óleo de coco. A minha escola de Ayurveda, eu fui formada pela uma escola de Ayurveda clássica. A escola de Ayurveda clássica, ela não considera o óleo de coco como um bom óleo para oleação, ele é pesado. E ele tem também víria frio, né? Ou seja, ele tem potência fria, você já está no inverno. Então você vai aquecer o seu corpo e o óleo de gergelim, ele vai promover esse aquecimento. Quem não pode usar óleo de gergelim? Quem está com a saúde desequilibrada. Mas se você tem a saúde desequilibrada, você nem vai fazer essa oleação. Então, a oleação, ela é indicada para as pessoas saudáveis. Ou ela vai ser indicada para uma pessoa que está equilibrando a saúde, mas aí ela vai ser indicada por um terapeuta, ou uma terapeuta. Você nunca vai, se você tem problema de saúde, você não vai decidir sozinha fazer a Abhyanga e pô, não faça isso porque você vai estar mandando mais trabalho para o seu corpo. Seu corpo vai precisar digerir esse óleo. Então, muito provavelmente você está aumentando o desequilíbrio e não contribuindo. E por fim, eu deixo aqui mais uma vez o convite, está aberta as inscrições do Programa de Emagrecimento Natural, Leveza em Fluxo. É um programa que está muito lindo, são 28 dias juntinho comigo. A primeira turma só são 28 dias juntinho comigo, onde eu vou passando bem devagar um Ayurveda e Yoga para a vida real, que você vai poder emagrecer e desinflamar o seu corpo ao mesmo tempo, beleza? Como, Van? Escreve aqui, eu vou deixar o WhatsApp aqui para você, você vai me escrever no meu WhatsApp, vai me mandar a mensagem e a gente vai conversar. Mas então significa que eu vou pagar, sei lá, muito caro. Fica tranquila. Eu quero que você converse comigo para eu saber se você realmente pode ou não fazer o Leveza em Fluxo. Eu tenho certeza que tem gente que faz e tem gente que não faz. E eu quero que as pessoas que entrem no Leveza em Fluxo sejam pessoas que realmente façam o programa do início ao fim. Combinado? Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.